Eleições autárquicas 2025. O futuro do Concelho de Mafra passa pela RCM. No âmbito da pré-campanha eleitoral, estamos a receber os candidatos à Câmara Municipal de Mafra. O objetivo deste espaço é dar a conhecer aos nossos ouvintes as ideias, os projetos e prioridades de cada candidato para o futuro do Concelho. Meu nome é Nuno André e vou estar consigo durante a próxima hora, precisamente para fazer algumas perguntas ao candidato hoje, do Partido Socialista, Pedro Tomás, depois de, no passado dia 17, termos recebido o Diogo Matias, da Iniciativa Liberal, e na segunda-feira, 15 de setembro, candidata Cátia Almeida pela CDU. Boa tarde, Pedro. Boa tarde. Bem-vindo a este espaço, um espaço Obrigado. Em que vamos ter a possibilidade de trocar aqui várias ideias, conhecer melhor o Pedro, certamente, e sendo uma pessoa que é de Mafra, sendo uma mafrense, muitos já o conhecem, contudo, e porque Mafra nos últimos anos tem recebido cada vez mais pessoas, certamente, que outros tantos podem não conhecê-lo. Quem é que é o Pedro Tomás? Em primeiro lugar, saudar a RCM por esta iniciativa de ouvir não só os candidatos à Câmara, à Assembleia Municipal e à Junta de Freguesia, porque eu acho que a democracia cresce e enriquece com uma comunicação social que seja ativa e proativa, que é o que a RCM está a fazer e está a fazer este serviço público. Portanto, a minha saudação, em primeiro lugar, à Rádio do Concelho de Mafra, que é a nossa rádio, a rádio de todos nós. Depois, uma saudação especial aos munícipes do Concelho de Mafra, que nos estão a ouvir. É por eles e pelas pessoas que sou candidato. E uma saudação especial a todos os candidatos a estas autárquicas que estão a dar de si, de forma independente do partido ou do movimento que representam, mas que estão no terreno a fazer as suas propostas para o Concelho de Mafra. Pedro, é evidente que quando pensamos no Concelho de Mafra e quando pensamos em candidaturas, sabemos que, acima de tudo, importa a pessoa, importa a sua história de vida, importa aquilo que pensa, ainda que o facto de pertencer a um partido também acabe por arrastar uma certa ideia e uma certa ideologia. Ao longo do seu percurso, o que é que foi moldando a sua forma de ser, de estar e de pensar? Eu comecei muito cedo a interessar-me por política. Aliás, eu aos 16 anos fundei a Juventude Socialista em Mafra e desde muito cedo tive esse interesse pela política, e não só pela política, pela parte associativa. Fui presidente da Associação de Estudantes da Escola Secundária de Mafra, que me deu imenso prazer e moldou-me também, porque tive o primeiro contacto com aquilo que é meter a mão na massa, digamos assim. Aliás, eu com 17 ou 18 anos, se a memória não me falha, havia um problema na Escola Secundária de Mafra de transportes, por causa dos desdobramentos dos transportes. Eu era presidente da Associação de Estudantes, fiz uma reunião geral de alunos e fizemos a primeira manifestação de estudantes em Mafra, portanto isto nos anos 90. A coisa resultou, fomos recebidos pela administração da Mafrense, fomos recebidos pela Câmara Municipal de Mafra e aí senti logo esta capacidade de nós nos envolvermos e podermos melhorar a vida das pessoas. Isto logo aos 17 anos. Depois fiz todo o meu percurso também profissional. Criei família, fui pai. O percurso profissional ligado a que área? Ligado a que áreas? Olha, comecei por trabalhar numa empresa de materiais de hotelaria, depois passei para uma empresa de energias renováveis e ar-condicionado, entretanto passei para a comunicação. Fui convidado na altura pelo António José Seguro para ir para o Largo do Rato, ficar um dos responsáveis pela comunicação do Partido Socialista da área digital. Estive lá 3 anos, depois fiz até a campanha da Maria de Belém, por exemplo. Trabalhei no Sporting Clube Portugal, uma coisa que também me orgulha bastante, que sou sportinguista, pronto. E depois ainda trabalhei nos serviços do Ministério da Saúde e, entretanto, há 4, 5 anos para cá, trabalho numa empresa de assessoria e comunicação em Lisboa. Todo esse percurso profissional, algum desses postos de trabalho foram assegurados pelo Partido Socialista ou de forma independente, que não tivessem nada a ver com o Partido Socialista? Aqueles 3 anos, obviamente, que estive no Largo do Rato, era dependência do Partido Socialista, com certeza. Depois do resto, é o meu trabalho, o meu suor, como tantos portugueses e tantos municípios fazem. Mas também quero aqui falar de outra coisa, que foi o meu percurso enquanto autarca. Tenho 24 anos de percurso autarca no Concelho de Mafra. Fui eleito logo aos 18 anos para a Assembleia de Freguesia de Mafra.
depois fui presidente da Assembleia de Freguesia de Mafra, depois estive no Executivo da Junta de Freguesia de Mafra, depois passei para vereador da Câmara Municipal de Mafra e depois estive na Assembleia Municipal de Mafra. Portanto, tenho essa experiência in loco do que é ser autarca, do que é o Conselho de Mafra, conheço bem o Conselho de Mafra, conheço bem o que é uma freguesia, o que é uma Assembleia Municipal, portanto tenho todo esse conhecimento adquirido. E é devido, ou é graças a esse percurso e à experiência profissional, é aquilo que tem acompanhado em relação à Mafra, é isso que faz ou que fez com que o Pedro se predispusesse a apresentar-se como candidato? Sabe que eu não sou nascido em Mafra. Minha mãe morava em Mafra e foi meter a Lisboa. Pronto, nasci por acaso na freguesia de Alvalade a 23 de abril de 1975. Mas sempre sou mafrense, sempre aqui fiz parte dos escoteiros, fui presidente da Associação de Comerciantes do Conselho de Mafra e sempre estive ligado a Mafra em vários setores. O que é que me fez avançar? É o amor a Mafra, é mesmo gostar da terra. Porque quando me foi proposto este desafio, vou confessar que eu não pensei duas vezes. Sim, estou disponível. Porque, além do meu percurso político e de como autarca, o gosto que tenho por poder fazer algo positivo pelas pessoas, trabalhar em conjunto com as pessoas do meu partido, para desenvolver um projeto, acho que isso é muito aliciante. E estamos a viver um momento histórico no nosso concelho. No momento em que, ainda enquanto jovem, e acabou de nos contar essa experiência, esse momento em que teve uma experiência política de intervenção, sendo recebido então posteriormente por quem de direito, foi nesse momento que percebeu que tinha uma certa tendência para a política, e foi aí que percebeu que essa tendência era mais à esquerda? Sim, isto também parte da nossa educação em casa, da nossa formação. O meu pai e a minha família são do Partido Socialista. Comecei muito jovem a acompanhar o meu pai em reuniões. Aliás, o meu pai foi candidato pelo Partido Socialista à Câmara Municipal de Mafra em 1993. Ficou a 600 votos de ganhar a Câmara Municipal de Mafra, para que conste, e desde muito jovem que me habituei a acompanhar. Portanto, isto tem muito a ver com a nossa formação e educação em casa, e sim, o gosto pela política também nasceu aí. E sim, sou um homem da esquerda democrática, sou um social-democrata convicto. É um verdadeiro social-democrata, no sentido mais lato da ideia, porque muita gente não percebe que a social-democracia, ou seja, no caso do PS em Portugal, é uma social-democracia, aquela célebre questão, não é? Exatamente, é o chamado socialismo democrático, que é a social-democracia. Por acaso em Portugal temos esta situação que temos um partido social-democrata e temos um partido socialista. Isto também tem muito a ver com a história do nosso país mais recente, que tanta falta faz as pessoas perceberem a história do nosso país, para hoje não cairmos às vezes aqui em grandes erros de interpretação. Mas o Partido Socialista é o grande partido social-democrata em Portugal, é o grande partido que lutou pela liberdade e pela solidificação do nosso sistema democrático e da nossa Constituição. Quero só lembrar, por exemplo, em 1975, a Fonte Luminosa. Portanto, há aqui momentos que são significativos da nossa história recente e que é bom lembrar. Portanto, não tenho nenhum problema em identificar-me como social-democrata. Aliás, a social-democracia na Europa foi o grande motor de desenvolvimento social da Europa. As garantias, os direitos, a saúde, a educação, aquilo que hoje temos entre saúde e educação gratuita, e tudo isso é fruto do desenvolvimento da social-democracia e de uma Europa que se desenvolveu em torno disso. Hoje estamos a desviar-nos desse percurso, e vejo isso com muita preocupação, como devemos ver todos, mas é esse o legado que trago comigo e tenho muito orgulho dele. Por algum momento repensou o seu posicionamento político, ou seja, alguma vez pôs dado que tanto o PS como o PSD não são assim tão distantes, será muito mais difícil juntar alguém que tenha ou que partilhe ideias muito próximas, mas que no final diga que é... Eu tenho dificuldade em assumir a extrema-esquerda e a extrema-direita. Acho que é um extremismo chamar extremo a quem quer que seja, mas na verdade não é fácil quando estamos a falar em polos que estão muito distantes, mesmo opostos, não é? Sim. Mas o PS e o PSD
não são assim tão diferentes em muitas coisas, não é? Quer dizer, talvez seja mais o que os aproxima do que os separa. Sim, ainda que depois, quando estamos a falar com os políticos, não gostam de assumir esta posição. Há muita gente que não gosta dessa afirmação, mas eu sou obrigado a concordar com ela. E ainda agora, nos tempos que vivemos, isso ainda se marca mais. E das duas uma, os grandes partidos democráticos no nosso país têm a noção de que vivemos um período em que é preciso unir esforços. E para unir uns esforços não é preciso abdicar-nos das nossas ideias e dos nossos ideais. Atenção, eu acho que temos que unir esforços e não deixar as extremas, quaisquer que elas sejam. Tudo que é extrema, eu não sou de extremas, portanto. Mas os partidos do eixo democrático têm que, de facto, se unir e traçar verdadeiras linhas vermelhas, digamos assim, para não deixar avançar os extremismos, sim. Ao longo dos últimos mandatos, nos últimos anos, Mafra tem claramente demonstrado e o povo tem dito que quer o PSD à frente da Câmara de Mafra. O Pedro, candidatando-se a este lugar, certamente que acredita que pode vir a ganhar, ainda que os resultados dos últimos anos não manifestem essa vontade. Assim, está convicto? Eu, acima de tudo, sou democrata. E aquilo que o povo escolhe, nós temos que aceitar. Ponto. Mas também quer dizer uma coisa aqui de forma muito clara: o Partido Socialista entrou nestas eleições para ganhar, e está para ganhar. Nós não estamos a fazer frete a ninguém, nós não andamos a fazer telefonemas a ninguém para se apresentar como apoiante. As pessoas que estão connosco estão de corpo e alma, as pessoas que nos abordam na rua estão de corpo e alma. Temos tido uma recepção fantástica, e a mensagem que eu tenho é: o Partido Socialista não está aqui só para preencher espaço, está aqui porque vai ganhar as eleições 12 de outubro. O Partido Socialista, estando na oposição, tem uma missão que é importante na democracia, de fazer oposição. Pergunto-lhe onde é que tem estado o PS ao longo dos últimos mandatos. O PS tem feito oposição, o PS tem feito propostas. O PS, ao longo deste... Olha, o PS tem feito tantas propostas que uma delas, por exemplo, que foi eu era vereador, na altura, ainda no mandato do Hélder Sousa Silva, no mandato, eu fui vereador no último mandato do José Ministro, fui vereador com o Hélder Sousa Silva, mas estava-lhe a dizer que uma das propostas que sempre fizemos foi, de facto, baixar o IMI. Uma proposta que sempre fizemos, porque achamos que termos o IMI à taxa máxima, somos dos únicos 6 concelhos do país que têm o IMI à taxa máxima. Acho que isso já não faz sentido, já não há argumentário para mantermos isso. E, portanto, a proposta é tão má que, neste momento, o atual Presidente da Câmara Municipal, que concorre de forma independente, uma das propostas que ele faz é a baixa de IMI. Portanto, ser oposição é muito importante. É tão importante que depois, quando as pessoas assumem uma candidatura, até vão buscar ideias à oposição. E eu saúdo quando há um acolhimento das ideias do Partido Socialista, e nós temos uma das nossas, eu não diria bandeiras, mas temos falado muito disso, que é a baixa do IMI, mas não é só isso, obviamente, temos muito mais propostas para apresentar, mas vejo com alguma graça, entre aspas, ver o atual Presidente da Câmara fazer uma proposta de baixa de IMI quando durante 12 anos votou contra. Portanto, por isso é que o papel da oposição em democracia é muito importante e tem que ser levado muito a sério. Usa a expressão "já não faz sentido", porque a certa altura fez. A certa altura pode ter feito, porque foi uma estratégia, mas é uma estratégia já com décadas. Nós não podemos manter a mesma estratégia de sobrecarga dos nossos municípios, com as taxas mais elevadas, com os impostos municipais mais elevados, tudo ao máximo, e pensar que tudo... É assim, as pessoas do nosso concelho merecem não pagar tantas taxas. É uma obrigação. Dizem-me assim: mas como é que é possível baixar o IMI? Meus amigos, a política é feita de escolhas e prioridades. A prioridade do Partido Socialista são as pessoas. Há quem tenha outro tipo de prioridades, mas isso é política, e as pessoas, obviamente, quando vão votar, escolhem. E nós damos a escolher as pessoas ou os impostos. Para nós, as pessoas estão primeiro, e teremos, com certeza, políticas no sentido de valorização das pessoas do nosso concelho. Das propostas que vamos percebendo, que vamos lendo, que vamos reunindo, já percebemos que, e não quero cometer aqui nenhuma gafe, aparentemente todos querem baixar o IMI. A minha pergunta é: o que é que vos vai diferenciar neste ponto? É a percentagem? Ou seja,
quanto ou até quanto é que pensa que será correto baixar? Eu não vou responder, obviamente, por os outros partidos. Não deixarei isso, obviamente, para quem se seguirá e irá responder a isso. A proposta do Partido Socialista é muito clara: em 4 anos baixar o IMI para a taxa mínima. Temos de ter 4 anos para começar a baixar e ir aplicando aqui também as tais opções políticas que nos permitam, porque nós temos que ser cautelosos em toda essa situação. Obviamente, se retiramos de um lado, isto é como as nossas economias em casa. Se tiramos de um lado, temos que ter do outro lado para pôr. E, portanto, temos de fazer todos estes cálculos, até porque temos a intenção de investir, quer na habitação, queremos investir nas pessoas, queremos investir nos jardins de infância, porque a mim choca-me, eu enquanto cidadão, e estando nesta função agora de candidato à Câmara Municipal de Mafra, choca-me a indiferença. Choca-me a indiferença, em primeiro lugar. A indiferença com que podemos assistir neste momento ao desespero de muita gente que no nosso concelho não consegue alugar uma casa. Isto são coisas que mexem com a vida das pessoas, e a Câmara Municipal de Mafra, uma autarquia, não pode estar fora da solução. Não pode limpar as mãos à parede e dizer: não, nós já estamos a fazer umas casas, agora com o PRR estamos a fazer umas casas. Isto não é resposta para as pessoas que estão neste momento a passar por grandes dificuldades. A Câmara Municipal de Mafra tem que ter respostas para o dia-a-dia das pessoas, para aquilo que é o dia-a-dia. Olha, eu vejo 30% dos nossos habitantes são jovens, famílias jovens. O que é que uma família jovem quer, e que nós pretendemos, obviamente, é terem filhos, desenvolverem aqui a sua família. E onde é que eles deixam os filhos? Não temos uma rede de jardins de infância ou de pré-escolar construída. Nós queremos construir uma rede de jardim de infância e pré-escolar. E os nossos idosos, eu tenho a experiência própria da minha avó, que já faleceu, mas que tinha que ser colocada num local que tomasse conta dela, porque já estava numa situação que tinha que ter alguém. E é uma coisa pavorosa encontrar um sítio que receba os nossos idosos por valores que as famílias possam assegurar. Portanto, isto são preocupações do dia-a-dia. Mas o que é que fez com que em Mafra, de repente, ou aparentemente, tudo seja caro? Alugar uma casa é caro, comprar uma casa é caro, pôr um dos nossos familiares num lar é caro. O que é que aconteceu? Exatamente. Aqui, não é? O que é que encareceu? Há aqui uma coisa, e nós não podemos ser aqui hipócritas nisto, ou seja, isto é um problema transversal. O problema da habitação não é um problema do Concelho de Mafra, é um problema transversal não só de Portugal, até da Europa, não é? Mas permitam-me que eu me preocupe com o meu concelho e com o Concelho de Mafra e com os municípios do meu concelho, porque é para isso que eu me estou a candidatar e é para isso que vou ser Presidente de Câmara. Mas como é que chegámos até aqui? Há vários problemas que nós estamos a sofrer hoje em dia por uma falta de planeamento estruturante no nosso concelho. Nós, ao longo destes anos, e é quase uma bandeira dizermos que está muita gente a vir para o Concelho de Mafra, isso é um motivo de orgulho. Obviamente que é um motivo de orgulho, porque as pessoas vêm porque querem o melhor para a sua vida e escolhem o Concelho de Mafra porque querem o melhor. Mas nós temos, ao receber as pessoas e autorizarmos a construção que estamos a autorizar, nós temos que criar condições para receber as pessoas. É que nós, em nossa casa, quer dizer, se vamos receber convidados, nós o mínimo que temos que fazer é arrumar a sala, não é? Temos que arrumar a sala. E nós não temos arrumado a sala no nosso concelho. Eu vou-lhe dar exemplos claros desta desorganização. Mafra Vila. Mafra Vila só tem uma entrada, que é ali pela Carapinheira, para entrar na vila, pela autoestrada. Quando há um acidente na entrada da Carapinheira, Mafra fica bloqueada. A pergunta, então, mas quando se faz toda esta construção que está a fazer, não há um planeamento urbano? Nós temos, por exemplo, na Quinta das Pevides e Quinta de Santa Bárbara, que são espaços novos na Vila de Mafra, não há passadeiras em muitos sítios, não há uma ou seja, nós começámos a construir a casa pelo teto, que é, vamos aqui autorizar uma série de licenças de construção e depois logo se vê. Olha, segurança, temos os mesmos efetivos da Guarda Nacional Republicana, que é óbvio. Eu não me lembro da última vez que vi um Guarda Nacional Republicano a fazer patrulha a pé em Mafra. Mas isto não depende da Câmara Municipal. Agora, o que depende da Câmara Municipal, e aquilo que é uma das nossas propostas, por exemplo, é aumentar o efetivo da Polícia Municipal em mais 30 elementos, com veículos e acompanhados. Dizem-me assim, mas a Polícia Municipal não pode prender. Não pode. Não é das suas competências. Mas a presença da Polícia Municipal é dissuadora de certas situações. Videovigilância. Pode passar multas aos carros mal estacionados. Mas a intenção, vamos lá ver, mas lá está, não é intenção, não é cobradores de taxas.
é transmitir às pessoas o impacto de segurança que nós precisamos. Toda a gente diz, mas Mafra é extremamente calma. Felizmente, não temos graves problemas como alguns concelhos aqui ao nosso lado. Mas se não tivermos uma política proativa, brevemente teremos problemas. Eu vou-lhe só dar o último exemplo, se me permite. Uma das nossas propostas é a videovigilância. Já nos disseram, quando apresentámos a proposta, rapidamente nos disseram que era impossível. Não, isso não vai ser autorizado. Semana passada, em Diário da República, saiu a autorização. Mas não seria autorizado porquê? Porque tem que passar por uma série de crivos, digamos assim, por causa dos direitos de imagem. Amadora, por exemplo. Exatamente. Tem videovigilância. E nós dizemos, sim, é possível. Tanto que, a semana passada, saiu em Diário da República a autorização para a instalação de 4 câmaras em frente ao Palácio Nacional de Mafra. Estão a ver? É possível. Nós queremos instalar videovigilância no centro da Malveira. Tem alguns problemas que nos foram relatados de segurança. São claros e estão identificados. Na Ericeira, em algumas áreas, as áreas de bares, e que têm tido, infelizmente, alguns problemas de segurança, e nós queremos instalar videovigilância. E isto mais o reforço da Polícia Municipal, porque a Polícia Municipal em Mafra tem muito poucos efetivos para o enorme território que nós temos. Portanto, nós queremos assegurar que haja uma cobertura digna do concelho. Falávamos, por exemplo, da habitação social. Uma das propostas, então, seria aumentar o número de fogos, de casas, para que as famílias pudessem nelas habitar. Mas, por exemplo, esse investimento na habitação social seria mais para apostar, por exemplo, em casas na Ericeira ou em casas em Santo Estevão das Galés? Boa pergunta. Isso é uma excelente pergunta e eu respondo. Em primeiro lugar, não se constrói casas de um dia para o outro, infelizmente. E, portanto, todas as promessas de habitação social têm que ser ponderadas e perceber que estamos a falar num espaço temporal para menos 1 ano ou 2. Mas há aqui, eu há bocado referi que há casos urgentes sociais e a Câmara tem que ter resposta para estes casos urgentes. A Câmara tem que ter um fundo para ajudar as pessoas, as famílias, que não possam pagar a renda. Eu gosto muito de falar de casos específicos, porque felizmente as pessoas vêm falar comigo e deram-me um exemplo. Uma senhora reformada pagava, salvo erro, 300 euros de renda, acabou o contrato e o senhorio dobrou o valor de renda. Ela não tinha hipótese de pagar, quase que foi posta no olho da rua, e ela diz, agora estou a viver num quarto. Pronto. E mesmo assim os quartos em Mafra, estamos a falar de quartos a 400 e 500 euros. Portanto, estamos a ver como é que as coisas estão. E, portanto, é preciso dar resposta a estas pessoas. E a Câmara Municipal de Mafra tem que ter um fundo. Eu sei que há um projeto da Câmara Municipal de Mafra que não está a resultar. Eu vou-lhe dar um exemplo, mais exemplos concretos. Casais jovens que se queiram fixar e que recebam a classe média. A classe média em Portugal não recebe... os seus ordenados não são muito elevados. Quando se fala de rendas de 1.200 euros, isto é muito mais, às vezes, do que o próprio ordenado de um elemento do casal. Portanto, a Câmara Municipal de Mafra diz, qual é o agregado familiar? É X. Então, vocês podem pagar Y e nós vamos pagar o restante. Isto é uma ajuda concreta. Mas isto também não será uma espécie de... na natureza, ou em linguagem mais científica, fala-se em seleção natural. Que é assim, o mercado acompanha desta forma, portanto, quem pode, quem não pode. Isso... Há outras localidades além de Mafra. Portanto, claro, com certeza que sim, mas eu não posso aceitar ver Mafra, e quando digo Mafra, falo do Concelho de Mafra, atenção, não estou a falar de Mafra Vila, para não haver aqui como seja, desperdiçar e deixar-se fugir os seus filhos. Não é? Até porque uma política de habitação para Mafra terá que ser para pessoas que residam em Mafra, e isto tem a ver com o regulamento municipal de habitação que tem que ser feito, e isso é uma construção que é logo de início, para pessoas que habitem em Mafra há mais de 10 anos, para não termos aqui um turismo, digamos assim, de habitação, em que as pessoas vêm para Mafra porque aqui dão casinhas. Não. Se habita há mais de 10 anos, eu estou a dar exemplo de 10 anos, que pode ser 15 anos, pronto, mas se habita em Mafra há mais de 10 anos, sim senhora, vamos estudar o seu caso e vamos arranjar soluções. Se habita em Mafra há menos de 10 anos e está cá há 6 meses e quer uma casinha, não é aqui. Portanto, eu não sou adepto dessa da seleção natural do mercado. Eu acho que, sim, o mercado deve ser regulado. Não tenho problemas em afirmá-lo. Aliás, pela essa Europa fora já está a haver casos assim. Em Barcelona... Vou-lhe dar um caso de uma grande cidade que está a ter graves problemas de habitação também. Em Barcelona isso já está a acontecer e com resultados, e portanto nós temos que ser proativos na proteção das pessoas. Há bocado falava-me também da construção de habitação social nas freguesias do interior do nosso concelho. Há 2 aspectos que eu quero salientar, que é exatamente a construção
de habitação a custos, eu não lhe vou chamar habitação social, mas habitação a custos controlados, que é uma coisa diferente, mas também a revisão do PDM para permitir a construção nas áreas mais, se quisermos, mais rurais do nosso concelho. Porque há pessoas que querem fixar-se naquelas áreas e não conseguem porque o PDM não permite. Eu sei que isso também já está a ser estudado, não é uma proposta só do Partido Socialista, mas que há mais propostas disso, porque nós temos de fixar também os nossos jovens nas freguesias do interior. De alguma forma, ao longo deste movimento e destas propostas que acabamos aqui de falar, também é verdade que temos que considerar o risco de famílias que são completamente e muitas vezes por vontade própria dependentes dos subsídios, que gostam de passar o dia a olhar para a televisão ou então nos cafés e no final do mês receber o seu subsídio que o Estado assim o deve cumprir, não é? Não há o risco deste estilo de vida começar a invadir também Mafra? Não, e vou-lhe dizer porquê. Porque isso cabe quando se faz este tipo de contrato com as pessoas, tem que haver uma fiscalização. E se não houver fiscalização, corremos esse risco, não é? Mas eu, quando eu lhe estava a dizer, já estou a pôr aqui uma linha que é quem reside em Mafra há mais de 10 anos e comprovadamente tem que apresentar os seus documentos daquilo que recebe, dos seus problemas, quanto é que recebe, e tem que haver um cálculo para... Não vamos alimentar essa subsídio ou dependência de todo mesmo. Sonha com uma Mafra que seja cada vez mais urbana ou que cada vez valorize mais o que é rural? Sim, neste momento estamos nesse patamar e é preciso pensar Mafra na sua globalidade, porque Mafra, uma das riquezas do concelho de Mafra é exatamente a sua diversidade. Já viu o que é um concelho como o nosso, que está a 30 minutos de Lisboa, a 30 minutos do maior aeroporto do país, a 30 minutos de um dos maiores portos do país, e que tem uma reserva mundial de surf, e passados 10 km tem património mundial, o Palácio Nacional de Mafra, Jardim de Cerca e Tapada. Isto é o ouro. Isto é um bem que nos foi legado. Eu era vereador quando foi feita a entrega da Reserva Mundial de Surf. E eu nunca mais me esqueço as palavras que foram ditas naquele dia, no Parque de Santa Marta. Porque aquilo é a entrega de um legado natural e que tem que ser protegido. A Reserva Mundial de Surf não pode servir só para vender uma marca, que é a Ericeira. A Ericeira hoje em dia já é uma marca, já se vende por si só. Mas isso acrescenta-nos responsabilidade. É a responsabilidade da proteção ambiental, a responsabilidade da linha costeira. Deu 2 exemplos, e os 2 exemplos que acaba de dar são um elogio ao trabalho que o PSD tem feito, dado que foi durante o governo do PSD que tanto a questão da reserva, tanto como a questão do património. Olha, eu não sou... Há uma obra que foi estruturante para o Concelho de Mafra, que foi feita por uma autarca do PSD, José Maria Ministro dos Santos, que fez a A21. Foi a primeira Câmara Municipal a avançar para a construção de uma autoestrada. E com certeza que valorizo, que nós valorizamos isso, quer dizer, está ali, é o motor de desenvolvimento do Concelho. Não podemos comparar o Concelho de Mafra com autoestrada e sem autoestrada. Não há comparação possível ao desenvolvimento que nós tivemos. Em relação à Reserva Mundial de Surf, com certeza houve um trabalho, foi feito... O PSD governa há 43 anos. Seria hipócrita da minha parte ou qualquer outra pessoa dizer que está tudo mal. Não está tudo mal. Mas vou-lhe dar um exemplo. Por exemplo, isto do património mundial foi um trabalho em conjunto entre a autarquia e, na altura, o governo do Partido Socialista. Eu acompanhei por dentro. Por exemplo, vou-lhe dar outro exemplo. Os carrilhões do Palácio Nacional de Mafra, que estavam em derrocada, estavam a cair. E eu falo com a vontade de quem fez abaixo-assinados e que teve intervenções na Assembleia Municipal sobre o assunto. Fui eu e mais cidadãos, obviamente, que nos mexemos a saber disso. Tive reunião na Assembleia da República, na altura, com o grupo parlamentar do Partido Socialista para alertar para a situação dos carrilhões. Estão arranjados, foi um trabalho de equipa entre, na altura, o governo do Partido Socialista. Vamos ver, eu não digo governo do Partido Socialista, governo de Portugal, que na altura tinha António Costa como Primeiro-Ministro, e na altura o autarca do Partido Social Democrata é Hélder Sousa Silva. Mas isso é factual, quer dizer, todo o desenvolvimento global de um concelho não se faz só por um homem ou por um partido. Tem que haver aqui sinergias entre o governo, a administração central
e a autarquia. Portanto, isso é quase uma verdade de lá para ali, está a entender? Porque quando nós queremos muito, porque eu podia lhe dizer assim, olha, o parque escolar que temos em Mafra foi feito na altura, e eu sei que é um nome tóxico para muita gente, mas foi feito na altura do Zé Ministro e de José Sócrates. Foi o grande crescimento do parque escolar, foi nessa altura, o desenvolvimento da escola secundária de Mafra, todas as escolas que temos nesta altura, e portanto mal seria que também não dessemos aqui. E posso dizer uma coisa, e isto são dados concretos, os governos do Partido Socialista são os que mais investiram no Conselho de Mafra, desde a Ericeira, Porto de Pesca da Ericeira, são investimentos do Partido Socialista. A parte do Palácio Nacional, olha, o Museu da Música, que está agora a ser instalado, com grande investimento do Partido Socialista. As obras que estão agora a decorrer, vem do PRR, mas foi trabalho também. Se calhar é por tudo isso que o Partido Socialista tem a fama de gastar muito dinheiro. Se investir na cultura e no bem comum de toda a gente é gastar, porque então vamos assim, então quer dizer, a Câmara Municipal de Mafra também gasta dinheiro quando faz jardins e coisas. Eu tenho uma visão que é assim, só é gasto se for um mau investimento, se for uma boa aposta é um investimento nas pessoas, portanto são coisas diferentes. Se estivéssemos a falar há uns largos meses atrás, tínhamos uma candidatura do Partido Socialista, na figura do Pedro Tomás, que certamente que tinha como foco, o seu objetivo era, ou o alvo principal, o candidato do PSD, do Partido Social Democrata, neste caso seria José Bizarro. Pergunto-lhe, Pedro, neste momento o seu principal alvo para passar e para combater através das suas ideias é José Bizarro ou o Moreira Luís? Nenhum nem outro. Eu sou o Partido Socialista, eu sou candidato pelas pessoas, eu não sou candidato contra ninguém. Nas outras candidaturas é que parece que há um problema, que são uns contra os outros. No Partido Socialista não. Aliás, eu até acho que este era um problema desta candidatura independente que surge, que devia ser resolvida no seio do PSD, porque é uma zanga entre duas fações do Partido Social Democrata, do PSD, que devia ser resolvida internamente e que passou cá para fora e com consequências graves. Atenção, há um bloqueio da Câmara Municipal de Mafra, com as licenças, por exemplo, há montes de licenças que não estão a sair cá para fora, a Câmara está bloqueada. Por culpa de quem? Eu a mim não vou apontar culpas, eu acho que dessa... Mas se calhar é importante, porque assim se conseguimos resolver o problema, o médico identificou a doença para depois poder mas eu posso dizer, remédio. Eu acho que é assim, quando os problemas internos dos partidos se sobrepõem aos interesses globais das pessoas, o problema é do partido, não é das pessoas, seguramente. E, portanto, eu aqui neste aspecto ponho-me de lado, eles têm que resolver isso entre eles. Então isso faz com que, em vez de concorrer contra um, concorra contra dois. Não, olhando para quem está à frente, ou seja, olhando para os resultados. Eu não tenho uma bola... Porque se dividirmos o PSD ao meio, dizendo que uns para um lado, outros para o outro, não sendo aqui 50-50, o que seja, estamos a falar... Eu acho que essa análise cabe às pessoas quando forem dia 12 de outubro fazer, que é votar e escolher. Eu apresento um programa, um projeto, eu apresento pessoas, o Partido Socialista apresenta 11 candidaturas às 11 freguesias, apresenta a sua candidatura à Assembleia Municipal, à Câmara Municipal, baseamos em projetos, nós não nos baseamos numa figura quase sebastiânica que aparece, portanto, eu vejo, assim, nós já temos um programa, eu vejo outra candidatura neste momento sem programa. A menos do mês das eleições. Eu queria que as pessoas analisassem isso, o que é que isso quer dizer. Porque eu até agora vi muito pouco. O único partido que eu vi ainda com programa, além do Partido Socialista, é o PSD. De resto, não vi mais nenhum programa. Posso estar enganado, mas creio que não. Vi algumas ideias nas redes, mas até agora não vi nenhuma, e a mim faz-me confusão como é que se apresenta uma candidatura a uma Câmara Municipal baseada só numa figura de uma pessoa, não se apresentando candidaturas a juntas de freguesia e ainda sem apresentar propostas. E ainda por cima, das 6 ou 9 propostas apresentadas, uma é do IMI, quando se teve 12 anos no poder e sempre se votou contra o IMI. E uma das perguntas que eu faço é como é que elementos que são candidatos a uma Assembleia Municipal, que eram do PSD, e que são PSD ainda, sejamos claros. Não tem o cartão militante, mas continua a ser PSD.
Como é que vão votar numa Assembleia Municipal abaixo do IMI quando votaram durante anos e anos contra e tiveram discursos empolgados contra a descida do IMI? Mas volto a dizer, eu não olho para isto como os meus adversários. Não, as pessoas, eu não sou candidato contra ninguém. Então, permita-me, Pedro... Porque isso é errado. Então, Pedro, nós partimos desse pressuposto, é completamente errado. Permita-me então esta pergunta. Significa então que, se precisar de fazer uma aliança depois das eleições, mais facilmente fará uma aliança com o PSD do que, por exemplo, com o Moreira Luís? A pergunta é ótima. E é uma pergunta... Atenção, não deixando de parte, evidentemente, e depois posso lhe perguntar também, relativamente a Nuno Carvalho do Chega, a Diogo Matias da Iniciativa Liberal e também Cátia Almeida da CDU. Eu posso lhe dizer o seguinte: a decisão dos lugares na variação e quem ganha é dos municípios de Mafra, dos eleitores. E, portanto, conforme o resultado, conforme depois aquilo que temos as peças para jogar. Tem linhas vermelhas? Tenho. Com quem? Com o Chega. Porquê? Porque está nos antípodas daquilo que é aquilo que eu defendo. Porque é tal extremismo que há bocado falávamos. Eu eu traço essa linha vermelha, não tenho nenhum problema de o afirmar. Com o Chega, não. Claramente. E o desafio que eu deixo também aos outros dois candidatos é explicarem se farão alianças com o Chega em qualquer situação. Nós, Partido Socialista, seguramente não. E essa posição não é extremista? De dizer que não. Sim. Não é uma posição de honra, uma posição de termos a noção daquilo que defendemos. Se nós não soubermos o que defendemos, então não estamos a fazer nada na política. Nós temos as nossas linhas, temos as nossas ideias, temos os nossos projetos, e o Chega não faz parte nem das nossas linhas, nem das nossas ideias, nem dos nossos projetos. Mas Nuno Carvalho já apresentou o programa para Mafra ou ainda não? Desconheço. Se o apresentou, desconheço. Então, não conhecendo o programa, como é que já traça uma linha vermelha? Olha, traço porque a base programática do Chega vai contra aquilo que eu defendo em termos de sociedade. Portanto, para mim é simples. Contudo, é um partido que está aprovado e, portanto, partimos do pressuposto que não defende nada que seja contra a Constituição. Sim, mas eu, enquanto cidadão, enquanto democrata, enquanto social-democrata, enquanto militante do Partido Socialista, tenho a minha linha vermelha. Chega? Não. É a posição de Pedro Tomás, que é candidato pelo Partido Socialista e que tem então um conjunto de ideias para poder melhorar a qualidade de vida das pessoas, para poder melhorar o concelho. Temos aqui notas que, aliás, já falamos com outros convidados que já por aqui passaram a entrevista. Por exemplo, sabemos que a questão da mobilidade, há uma grande dependência do automóvel. Por exemplo, há alguma proposta relativamente à questão dos transportes? Sim. Nós temos essa dependência do automóvel, até por questões daquilo que temos neste momento em termos de rede de transportes. Estamos completamente dependentes do autocarro e do carro, porque não temos nem comboio. Aliás, temos comboio até a Malveira, com certeza, que está agora, que está a ser recuperada a linha do Oeste, mas não temos mais que nos possa servir neste momento. E, portanto, já agora, abraça a minha sardinha, se me permite, que foi também na altura do governo do Partido Socialista que se foi feito os passes para toda a área metropolitana de Lisboa com um grande sucesso, e eu falo por mim porque eu vou de transportes públicos para Lisboa e o preço dos passes desceu para as pessoas e para as famílias, e isso também aumentou o número de pessoas que usam os transportes públicos com grande sucesso. Aliás, temos parques intermodais em Mafra, na Ericeira e na Malveira por isso mesmo, porque há um acréscimo de pessoas que usam este serviço e, portanto, ótimo. Mas temos aqui um problema, e isto vai outra vez àquela situação da falta de... Um dos grandes problemas do nosso concelho é a mesma falta de planeamento que houve. Nós vemos já o congestionamento brutal de trânsito que existe já em algumas vias do nosso concelho. Eu vou-lhe dar dois exemplos claríssimos, que é no eixo Malveira-Venda do Pinheiro e entre Mafra Este e Mafra Oeste. Mas nós temos já a criação de uma circular, se quisermos chamar assim, que é a própria A21, pode-se funcionar aqui como circular externa a estas vias. A nossa proposta é a abolição daqueles troços de autoestrada para quem entra, por exemplo, em Mafra Oeste, Mafra Este, ou para quem entra em Malveira, Venda do Pinheiro.
Para quê? Para permitir que o descongestionamento de tráfego intenso que se vive nestas artérias. Nós não defendemos o pagamento das portagens ou a Câmara pagar uma parte das portagens, como há quem tenha proposto. Acho que não deve ser o erário público a pagar isso, mas sim fazer uma negociação séria com as Estradas de Portugal para quando houver essa circulação não se pagar. Isso é viável, já está a acontecer em vários municípios, em vários troços de autoestrada, isso já acontece, e em Mafra tem que acontecer também, porque nós somos nem melhores nem piores que os outros e temos o mesmo direito, porque também, vamos lá ver, a Câmara Municipal de Mafra tem poder negocial, isso é provado. O exemplo, agora as águas são de novo do município. O Partido Socialista, há bocado falámos da oposição, sempre esteve ao lado do Executivo da Câmara Municipal de Mafra para as águas voltarem ao município de Mafra, e foi importantíssimo o maior partido da oposição estar ao lado do Executivo da Câmara Municipal de Mafra para as águas voltarem. Houve um processo negocial que foi bem sucedido, e aquilo que nós dizemos é a Câmara Municipal, já agora que fez uma autoestrada, que conseguiu trazer de novo as águas para o município, tem que ser capaz de negociar com as Estradas de Portugal esta situação das portagens. Portanto, para nós é esta a viabilidade. Esta questão em torno da mobilidade, também já falámos aqui outra questão social, no caso da habitação. Tudo isto requer investimento, ou seja, é preciso dinheiro. Falámos em exemplos como baixar os impostos, nomeadamente o IMI, faz com que a Câmara receba menos dinheiro. Que propostas é que o Partido Socialista tem para apresentar para garantir que a Câmara tem mais dinheiro a entrar? Certo. A Câmara Municipal de Mafra tem neste momento um superávit, ou seja, está acima, tem mais dinheiro do que aquilo que era suposto. Isto porquê? Porque também se há mais construção, se há mais taxas, se há mais casas, há mais IMI. E isto é matemático. Mesmo nós descendo o IMI, mas com o aumento da construção e com o número de fogos a pagarem mais IMI, os valores praticamente vão se manter idênticos. Nós já fizemos essas contas e, portanto, o drama e o medo de muita gente que o Partido Socialista vai cortar o IMI e, ai meu Deus, que não vamos ter dinheiro para dar... isso não é verdadeiro. E, por outro lado, é assim, governar é optar. Nós temos de ter opções de governação. Se nós optarmos por baixar o IMI, eu posso lhe garantir que não iríamos fazer uma nova sede da Junta de Freguesia da Igreja Nova que vai custar mais de 1,5 milhão de euros. Por exemplo, são opções. Ou aquilo que é a proposta que eu já ouvi aqui para a Ericeira, pela voz do candidato à Junta da Ericeira, que é construir um elevador panorâmico na Praia dos Pescadores. São opções. Para nós isso não faz sentido. Não é? Eu ouvi aqui propostas, porque há uma coisa extraordinária que está a acontecer, e eu tenho ouvido as entrevistas às juntas com muita atenção, que é os candidatos às juntas do PSD não trazerem propostas suas. As propostas que os candidatos à junta do PSD trazem são do candidato à Câmara Municipal. A pergunta que eu faço é assim: então, e se o PSD não ganhar a Câmara, o que é que estes presidentes de junta vão apresentar aos seus fregueses? Então, porque não há propostas. Então, agora eu pergunto-lhe assim, imaginamos o seguinte cenário, o PS ganha as eleições e passa a governar a Câmara, mas as juntas são PSD. Tranquilo, não faremos aquilo que o PSD fez aos nossos autarcas. Primeiro ponto, não vamos tratar os autarcas eleitos pelos munícipes da maneira como o PSD durante anos tratou os autarcas, muitos autarcas do PSD, retirando-lhes muitas competências. Aliás, é importante dotar as nossas freguesias de mais competências, para terem mais dinheiro e para estarem mais perto dos problemas dos seus fregueses. Mais competências na área da limpeza, mais competências na área dos arruamentos. Tem que ter mais dinheiro para responder às pessoas, tem que ter mais capacidade para não estarem de mãos estendidas. Custa-me ver os presidentes de junta, qualquer que seja a sua cor, atenção, e conheço muitos, eu ao longo destes anos, destes 24 anos de autarca, conheci homens e mulheres de todos os partidos que têm uma coisa em comum, sabe? Que é o amor à sua terra, e isso não põe em questão. Não há um candidato a uma junta, ou a uma câmara, que se candidate não gostando da sua terra. Portanto, eles têm todos amor à sua terra e têm que ser respeitados por isso. Mas temos de dar competências àqueles homens e àquelas mulheres para poderem desenvolver trabalho. Não pode ser esta lógica do PSD de há anos para cá, que é ter o presidente de junta de mão estendida a ir bater à porta do presidente da Câmara a pedir, por favor,
vá lá intervir naquela rua. Por favor, ajude-me. Isto não faz sentido. Tem que haver delegação de competências para as juntas. Isto são estratégias para criar dependências das pessoas. O Partido Socialista irá, de facto, dar mais competências às juntas, respeitá-las. Não vamos tratar... Quando eu for eleito Presidente da Câmara, não serei eleito Presidente da Câmara dos socialistas ou das pessoas que votaram em mim. Serei eleito Presidente da Câmara de todos os municípios e não olhar a partidos. Porque aquilo que se tem vindo a repetir ao longo de muitos anos é um tratamento desigual, muitas vezes, dos autarcas eleitos pelo Partido Socialista. E, aliás, isso é dito já quase sem, e tenho que usar a expressão, sem vergonha, a dizer, votem no candidato à junta do PSD, porque depois está lá o Presidente da Câmara do PSD e é mais fácil. Ora, isto não é assim. Nós temos que respeitar as escolhas das pessoas. Mas infelizmente sabemos que a política vive disso, não é? Não é só em Mafra, mas sabemos que a forma conspurcada com que os políticos se apresentam na comunicação social, quando são descobertos novos casos de favorecimento das amizades, muitas vezes o Presidente de Junta, não só em Mafra, mas de forma transversal, nada mais é do que o pagamento pelo apoio que deu para ser eleito o Presidente da Câmara. Há 308 municípios no país. Vamos multiplicar isso por 308 executivos de Câmara. Depois vamos multiplicar isso com mais milhares de autarcas de freguesias. Agarrar em alguns casos que acontecem a nível nacional para pôr todos no mesmo saco, não é certo. A maior parte dos autarcas, as pessoas têm... Sabe quanto é que ganha um presidente de junta numa freguesia média? Não ganha quase nada. Dá muito de si pelas pessoas. Aquela história do que é taxa. Isso é falso. Mas será que ganham através dos cargos políticos ou através dos favores que os cargos políticos permitem que sejam entregues? Eu não entro dentro dessa discussão. Isso é a discussão que certos populismos e certas pessoas querem entrar neste momento para favorecer alguns discursos. Quer dizer, eu não vou julgar todas as pessoas de um certo partido, porque alguns... Isto é como umas famílias. Não, por isso eu estou a usar a expressão políticos, sim. Porque aparentemente a classe política está muito mal vista. Mas a classe política é o espelho... não, desculpa. A classe política é o espelho da sociedade. Os políticos não nasceram debaixo de uma pedra e de repente... Os políticos emanam da sociedade. Agora eu vou continuar a provocar. Ou será que essa categoria de pessoas, não se enquadrando noutro lugar, acaba por ir para a política? Não creio. Eu conheço muita gente... Não. Aliás, se houver um trabalho... E eu gosto de falar do Conselho de Mafra, porque eu sou candidato à Câmara Municipal de Mafra, não é? Mas podemos... Se quiser marcar uma conversa, terei todo o gosto de falar de política nacional e internacional. É que normalmente estes não são falados com liberdade, porque as pessoas têm medo de falar, têm medo de responder, têm medo dos políticos que depois usam as suas artimanhas para processar a experiência que eu tenho em Mafra, há quase um medo às vezes de se falar e de dizer que se desacorda, porque entretanto há telefonemas que são feitos quase em tom de ameaça, tens que apoiar. Eu já tive pessoas a ligar para mim, fulano tal ligou para eu apoiar, tu é que sabes o que é que faz, mas eu não quero, eu quero-te apoiar. Vamos lá ver, os políticos ou a política é nobre. Aquilo que a política faz é nobre. No seu estado mais puro, a questão política, a polis, de que falava Aristóteles. Pronto, podemos ir por aí. Mas sejamos claros, o desenvolvimento do nosso Aliás, país... podemos começar em Aristóteles e acabar em Sócrates. Completamente. O filósofo. Convém dizer. Mas estava-lhe a dizer, a política é nobre. Quando nós trabalhamos com amor e dedicação, isto não é conversa agora, estou a dizer, lá está o candidato. Não, isto é conversa a sério. Quando nós trabalhamos com amor e dedicação, com projeto pelas pessoas e gostamos daquilo que fazemos, podemos fazer coisas boas pelo bem comum. Eu conheci, tive a honra de conhecer um príncipe da política nacional, Almeida Santos, que escreveu um livro que é Por favor, preocupem-se. E é esse o meu espírito, preocupem-se com as pessoas, preocupem-se com as coisas e com o dia-a-dia das pessoas, porque muitas vezes, e aquilo que não é que me choca, mas fala-se em grandes obras, em cimento, em anfiteatros, elevadores panorâmicos. Então, e o dia-a-dia das pessoas? Já viu o custo de vida, como é que nós estamos? As pessoas irem ao supermercado e pagar o que pagam. As rendas como estão. Portanto, a mim o que me motiva é, de facto,
positivo para as pessoas, ajudar o dia-a-dia das pessoas e, obviamente, também fazer obra, com certeza. Sim, aliás, brincávamos há pouco com a expressão de Sócrates, o filósofo, mas a verdade é que o político, ainda que continue a aparecer na televisão pelas piores razões, a verdade é que foi com ele, com o governo socialista, que, por exemplo, passámos a ter uma revolução nas escolas, escolas que estavam abandonadas, edifícios que nos envergonhavam a todos, e há uma mudança de paradigma. Sim, as escolas em Portugal mudaram radicalmente com a política de Sócrates. Eu até me lembro daquilo que foi o Magalhães, que na altura até nem percebemos bem o impacto, mas distribuiu-se computadores a toda a gente. Aliás, uma das propostas que o Partido Socialista apresenta é para, na área da educação, para as famílias que assim o necessitem, a Câmara Municipal dotar essas famílias, essas crianças, de computadores, para não haver exclusão, porque toda a gente tem direito a ter as oportunidades que os outros têm. Tocámos aqui em vários assuntos da política, em várias estratégias, em várias propostas, mas certamente que há aqui muitas perguntas. Infelizmente não temos tempo para todas as perguntas. Vamos ter no próximo dia 29 de setembro, uma segunda-feira, às 17 horas, um debate em que os diferentes candidatos podem, frente a frente, expor as suas ideias, esclarecer as suas dúvidas ou confrontar com algumas questões. Pergunto-lhe, Pedro, aceita o desafio de participar neste debate? Com certeza, sempre. Acho que sou democrata e é debater que nós apresentamos as propostas, ouvindo uns aos outros e de forma civilizada, sempre. Há aqui alguma questão que ainda não tínhamos tocado e que seja fundamental para defender a ideia e o voto no PS? Olha, acima de tudo, aquilo que é o nosso lema, que é a razão e coração. Pensar nas coisas, pensar nas propostas e muito coração que também colocamos naquilo que fazemos, porque gostamos mesmo desta terra. Caso não venha a ganhar as eleições, quem é que não se importa de ver sentar-se na cadeira? Não tenho nenhuma escolha, acho que isso cabe às pessoas. Não lhe vou apontar um nome que gostaria de ver. Apresento-me, como já disse. Já nos apontou um que não gostaria de ver. Pronto, mas respeito democraticamente quem for o vencedor destas eleições e volto a repetir, o Partido Socialista apresenta-se para ganhar, porque esta é uma oportunidade em 43 anos única. E faço aqui o último apelo, que é a todos os democratas, humanistas do nosso Conselho que querem ver uma evolução, a pensar nas pessoas que votem no Partido Socialista. E certamente há medidas que podem ser implementadas quase no dia seguinte, outras que demoram muito tempo a implementar e outras até que a implementação e os resultados precisam de muitos anos. Eu pergunto, no imediato, uma família que vive em Mafra, o que é que poderia sentir de mudança, ou que impacto, ou que decisões é que impactavam diretamente nas suas vidas, ali num curto espaço de tempo, de semanas ou meses? Sim, das primeiras medidas seria mexer logo nas taxas, neste momento, da fatura da água. Isso tem um impacto direto em milhares de famílias do nosso concelho. Não consigo compreender como é que metade da fatura da água são em taxas. Temos que mexer nisso, porque uma pequena descida nessa fatura vai ter influência em milhares de famílias, portanto seria logo o primeiro impacto. Depois, obviamente, fazer logo o levantamento das necessidades de habitação no nosso concelho, quantas pessoas e quantas famílias é que neste momento estão a passar grandes dificuldades para pagar rendas. Essas seriam logo as minhas prioridades, e marcar de imediato uma reunião com as estradas de Portugal para resolver o problema das portagens, como eu há pouco disse. Num cenário de derrota, continuaremos a contar com Pedro Tomás a dar a cara pelo Partido Socialista sempre, enquanto oposição? Sempre, sim. Nunca abandonei e não seria agora com certeza que o faria, até porque considero o lugar da oposição importantíssimo para a democracia e, portanto, com certeza que sim. Pedro, obrigado por estas considerações, pela oportunidade de nos esclarecer, a todos e cada um com as propostas do Partido Socialista.
Já sabe, este é um espaço em que todos os candidatos, neste período de pré-campanha eleitoral, têm a possibilidade de apresentar as suas ideias, as suas propostas para o Conselho de Mafra. Convidámo-lo também a ouvir, e é já na próxima segunda-feira, dia 22 de setembro, às 18 horas, o candidato Nuno Carvalho, do Chega, que vamos ter aqui como convidado e entrevistado. Não se esqueça também, dia 29, às 17 horas, vamos ter aqui o debate em que, frente a frente, vamos poder perguntar, vamos poder ouvir e, acima de tudo, a discutir ideias, porque é a discutir que nos entendemos. Obrigado por ter estado desse lado e até a nossa próxima entrevista. Eleições autárquicas 2025. O futuro do Conselho de Mafra passa pela RCM.